Canabinoide é essas mais de 100 que existem. Além deles, existem flavonoides e terpenos, né? Então, os terpenos, eles dão aroma da planta. É muito comum as pessoas que fazem uso recreativo até escolher a planta pelo aroma e tal. Sim, Isso são tem os um. terpenos. É gostoso o cheiro de algumas. Sim. Tem algumas que não E, são tão e os gostosas. flavonoides é o que dão geralmente a cor, aquela cor dos pistilos e tal, uma cor às vezes é mais alaranjada, às vezes é mais amarronzada, mais verde. Então, geralmente é o flavonoide que pigmenta essa planta. Então, o flavonoide tem muito efeito antioxidante, né? Ele já tem vários flavonoides conhecidos que são usados na medicina. E os terpenos, eles têm várias propriedades terapêuticas também, né? Não sei se vocês já ouviram falar de aromaterapia, mas é uma coisa que é milenar também e a aromaterapia se baseia basicamente nisso. Tu fica sentindo o cheiro ali, se tratando, pô, tô me tratando aqui, sentindo um cheirão bom. Incensos. Porque o cheiro, cara, ele cerebralmente assim é uma coisa muito muito forte, porque ele sensibiliza muito o cérebro, né? E ele tem uma conexão direta cerebral, diferente dos outros sentidos, que eles passam por um tipo de processamento cerebral. Então, o cheiro ele te conduz a estados emocionais instantâneos, né? Então é uma coisa muito poderosa, subutilizada, né? Bastante subutilizada. Já senti um cheiro e me deu uma nostalgia de um momento da minha época, assim, Exato, instantaneamente, assim. E ele foi forte, foi tipo uma emoção, não emoção, mas uma presença na minha consciência forte, assim, sabe? Exatamente. Quando tu sente um cheiro de merda violento, tem... Exatamente. Pode crer, da hora demais. E então aí você conseguiu esse direito de pesquisa. Exato. A gente veio tentando, né? Batalhou, documento pra caramba, porque você precisa de mais documento. Tá evoluindo isso no Brasil? Porque pra mim parece que tá, na real. Tá, cara. Tá, mas não tá. Tá, mas a gente esbarra em muita burocracia, né? A verdade é essa. Então a gente já percebe nitidamente que aumentou muito o volume de publicações científicas, mas as publicações mais relevantes, que são as clínicas, as que usam medicamento, que testa A e B, são poucas ainda no Brasil e esbarram em muitos processos burocráticos, né? O governo ele não facilita de forma nenhuma, ele atrapalha. E diferente de outros países, como o Canadá, como Israel, que o governo em Israel ele patrocina as pesquisas, né? Ele não atrapalha, ele patrocina porque ele sabe que aquilo ali é importante. Então, é uma realidade totalmente diferente da nossa, que não existe nenhuma regulamentação. Então, o que a gente faz hoje com cannabis na medicina é chamado uso compassivo, né? O que é que isso significa? Que aquela pessoa, ela não tem alternativas de tratamento, né? Ou então ela tem alternativas, mas não foram eficazes, e a gente, por uma revisão de literatura, entende que aquela coisa funciona para ela, e mesmo sem uma regulamentação técnica, então a gente tem uma autorização para poder utilizar, né? Porque aquela pessoa não tem condição de ficar esperando uma pesquisa, esperando alguma regulamentação. Então ela tem um direito compassivo, né? De uso compassivo. Isso é um direito regulamentado na lei? Isso é um direito. Isso, várias substâncias conseguem essa questão de uso compassivo, né? Mas é só uma etapa, né? Então depois dessa etapa a substância ela é regulamentada. E a gente está tramitando nessa esfera agora, hoje aí. A gente, que eu falo, é o cenário nacional, né? Quando vocês foram lá no Congresso pedir essa aprovação, foi difícil? Como que foi? Como que é ir lá no Congresso para falar sobre maconha? Então, que vocês falaram? Eu e Giovanni nunca fui lá para poder falar, mas muitos colegas, né, da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, da qual eu faço parte, inclusive fazendo só um puxadinho, a gente está vai lançar o primeiro tratado, né, de medicina canabinoide, de cannabis medicinal, e a gente teve a oportunidade, eu e o Dr. Andrade, de escrever 2 capítulos relevantes, que são esclerose múltipla e epilepsia, que é as doenças que têm mais evidência assim, de artigo e tal, internacional. E aí essas pessoas que estão na SBEC, muitas delas, né, são pessoas ativas, ativistas, que foram lá. Então, aquele ambiente ali é um ambiente de muito teatro, né, um ambiente de muito... pelo que me falam, tipo assim, às vezes a pessoa, sem estar no microfone, ela fala com o outro, pô, cara, isso aí, bom trabalho que você tá fazendo e tal, muito bom, curando pessoas e tal, e aí lá dá um parecer contrário, tipo assim, é totalmente incongruente, entendeu? Muito parecido até com coisas que eu vivi lá no Exército, né, que a pessoa às vezes te trata bemzão, vai na sua casa, mas aí chega no ambiente militar, tem que ser meio grosso com você, tem que te xingar só porque é superior e tal, entendeu? Então é uma coisa meio incongruente pra mim. E aí é isso. O Benê falou que quando ele ia lá falar pra liberação das armas, ele parou de ir, não aceita mais convite, porque chega lá,
Convidam ele pra falar, ele fica falando, os caras nem aí, trocando ideia, mexendo no celular, pá, os caras tão nem aí, ele tá falando pra caralho lá, os caras cagando e andando. Ele, pô, não vou mais não. Eu vou lá pra fazer o quê? Os caras não estão interessados em mudar, né? É. Então, assim, tem muita gente que tá, né? Mas tem muito lobby, tem muito interesse, tem muito dinheiro rolando por ali. Bom, é um mercado bilionário. Imagino. Supondo que eu tenha epilepsia, não tenho no caso, mas se eu tivesse, e eu aí, pô, já tentei vários remédios, não tá funcionando, eu quero tentar um canabidiol. Como que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo? Vamos lá. Primeiro que esses pacientes, muitas das vezes, seguiram um caminho contrário do que geralmente acontece, né? Geralmente é o paciente que está indo no médico e falando, eu quero usar cannabis, ao invés do médico estar sugerindo ao paciente uma possibilidade terapêutica, né? Então é um caminho bem diferente do tradicional. A população que está trazendo a evidência para o médico, né? O médico que está trazendo a evidência para a população. Então, hoje, como é que acontece? Já existem alguns médicos prescritores, né? São muito poucos, se você pegar um percentual, é menos de 1% dos médicos do Brasil. Nessa sociedade você pode ter alguns. E aí você vai passar por uma consulta, o médico vai analisar se você realmente tiver indicação, né? Se não for um tipo de epilepsia que pode até piorar, né? Talvez existam alguns. Se você realmente tiver indicação, já tiver tentado as drogas corretas e realmente não tiver sucesso, aí a gente pode fazer a tentativa de usar cannabis medicinal. E aí o médico vai te dar uma receita e você vai adquirir ou pela Anvisa ou pelas associações, né? Existe uma diferença aí que acho que vale a pena até a gente explicar direitinho depois pro pessoal. E aí ele adquire o quê? Uma pílula? Um comprimido? O que é? A via de administração, né, que a gente chama mais utilizada é o óleo, né? Então é o óleo sublingual, que é um extrato da planta, tem uma concentração ali específica, pode ser mais, menos. E aí a pessoa usa embaixo da língua as gotinhas, deixa lá 1 minuto, geralmente após as refeições, e fraciona 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, vai depender caso a caso. Entendi, Isso daí é pra interessante. tratar a epilepsia, tá dizendo? É a via de utilização mais usada, assim, mais prática, entendeu? Mas a gente tem várias outras. Tem via tópica, por exemplo, para quem tem problemas dermatológicos, né? Tem via... O que é a via tópica? Eu não manjo. É tipo tópica passar creme. Um creme, um entendi. cremezinho. Tem a via de inalação, né? Que é a questão da vaporização. Ou então direto no nariz, o spray de resgate, que chama Pode no crer. nariz. Tem via retal, né? Que é supositório para quem tem problemas, assim, às vezes autoimune, inflamatórios intestinais. É uma coisa muito legal, inclusive, não é minha área, mas eu sei pelo relato dos colegas. É maneiro quando tua mãe fala, porra, enfia essa maconha no cu. Ele fala, mãe, vou fazer isso mesmo. Como a senhora sabia? Dá pra chapar com essa daí, se tu enfiar maconha no cu? Na verdade, o plexo venoso ali, retal, é onde tem uma das maiores absorções. Tem uns caras que ficam bebendo pelo cu, mano. Álcool. Que isso? Os caras embebedam o álcool num supositório e enfia no cu. Que viagem, porque tem um plexo venoso ali, né? E muito, muito grande e a gente consegue absorção muito rápida, maior do que a via sublingual. Caralho, então mas Só você que tinha enfiar no é cu. inconveniente. Isso, se enfiar demais, não tem como você vomitar, né? É inconveniente. Você morre. Né? Pra maioria das pessoas, ela não quer. E também o Brasil hoje ele tem uma limitação nos tipos, né, de vias que a gente pode comercializar. Então hoje a gente ainda é bem arcaico nisso. Então a mais fácil acaba sendo o óleo. O óleo. Aí você tava falando que tem 2 formas de comprar, na associação e... Na Anvisa. E a A Anvisa. gente tem esses 2 caminhos legais, né? Existem caminhos ilegais que nem passa pela nossa cabeça de regulamento, de Não é prescrever assim. nada ilegal. Então, a via das associações são associações que conseguiram um HC de cultivo, né? E elas produzem daí um óleo meio que semi-artesanal. Por que eu digo semi-artesanal? Porque o controle de qualidade que é exigido para a produção de qualquer substância, ela não é muito bem feita nas associações, certo? Então você não tem um certificado do que está constituindo, se tem metal pesado, se tem contaminantes, enfim. E acaba que a padronização ela varia muito. Então um mês vem de um jeito mais concentrado, outro mês vem um pouco menos concentrado. Então isso repercute no paciente. O paciente ele quer um remédio, ele quer uma coisa estável, todo mês igual, né? Ele não pode ficar variando assim. Então, mas tem um outro ponto que as associações, às vezes, parece que é um pouco mais barato, né? Porque todo o óleo que vem da Anvisa é um óleo que vem em dólar, né? Mas se você for fazer esse cálculo real na ponta do lápis,
que é um cálculo por miligrama, né? Acaba realmente não sendo, a Anvisa acaba sendo mais barato. Só que o preço, o consumidor, ele vê o preço cheio, né? Ele não vai fazer cálculo. E ele não sabe a concentração também da parada, então né? ele acha que o da associação é mais barato, eu vou na associação, né? Mas Então fundo, é meio furado, o negócio é comprar com a Anvisa. tecnicamente é um óleo maior qualidade, E um é óleo fácil a Anvisa certificado. liberar? Tipo, tem receita? Pum, Sim, você já precisa era. ter uma receita médica, não precisa nem de relatório, no caso das associações você precisa de um relatório, justificando e tal. Deu a receita, o paciente vai na Anvisa, vai fazer um cadastro, geralmente esse cadastro é aprovado em 3 dias, paga lá pro laboratório que você escolheu, são mais de 200 laboratórios, vários tipos, vários países, e a medicação chega na sua casa, totalmente legal, com nota fiscal e... É um pouco, Ah, que pra legal. mim é um pouco impressionante que assim, cara, ó, beleza. Eu entendi aqui que, pô, tanto eu entendi que a maconha, ela tem um efeito medicinal que eu permito que você compre por mim, tá ligado? Pelo Estado, né? Mas, vou te falar, mané, aí, não libera não. Pô, é um pouco louco essa É parada. totalmente esquizofrênico. Tipo, porra, eu consigo comprar do Estado, mas o Estado não deixa eu produzir em casa. É Até muito dá, doido, mas tem porque- um caminho longo, não é? Que tu tava Eu falando. ouvi falar que pra você ganhar o aval do Estado pra você produzir, primeiro você tem que produzir legalmente, Exato, é uma Mostrar- concorrência total. mostrar pra eles, Não, ó, pera aí, isso é verdade? Infelizmente é. Que viagem, cara. foi o que falaram, você tem que produzir ilegalmente, aí você mostra, você manda a prova de que você produziu ilegalmente, fala E que funcionou. E pra quem que você manda? Na verdade, você vai ter um acompanhamento médico, né? E aí o médico não vai te recomendar fazer isso, mas você decidiu fazer isso e está usando. Você só informou ao médico. E aí o médico viu que está funcionando, ele vai atestar também no relatório que você está usando a medicação, ela é adequada, você está conseguindo extrair e ela está sendo eficaz. Né? Então aí com esse aval técnico do médico, você vai tentar com o seu advogado o direito judicial de você comercializar e plantar o seu remédio. Né? E é fácil conseguir esse direito? Não é muito. Não é muito porque por causa do custo, né? O advogado, obviamente, Vai ser um bom advogado, caros, né? né? Eles custam caros. Especialista. E a questão do custo estrutural da coisa também, né? Você plantar assim, por mais que você consiga plantar no seu jardim e tal, você precisa de um rigor técnico, né? De uma coisa assim que vai ter um gasto financeiro que muitas das vezes a população não tem, né? Então, não é um caminho ideal, digamos assim, porque você não dá para comparar um óleo que você fez no seu fogão, na panela, com um óleo que foi feito na indústria, com todo um rigor de qualidade, né, de máquinas especializadas. Então, são 2 óleos totalmente diferentes, mas não é difícil tecnicamente fazer isso. Então, uma pessoa consegue fazer, só que não com a mesma qualidade de uma Entendi. indústria.